eu ia complementar essa fala do Lucas, porque, na verdade, eu vou até colocar uma outra dúvida que era. Me parece que faz mais sentido você ter desde o começo um tech art na sua equipe do que um programador ou um artista. Porque se é uma pessoa que faz os dois, não seria melhor eu procurar um tech Mais art ou em vez de um menos, né? programador ou um artista? Depende. Porque, por exemplo, um tech art ele não vai desenhar, né? Ele não vai fazer uma arte, ele não vai fazer uma animação 2D, não vai fazer uma animação 3D, né? Assim, entre aspas também, porque pode ter um tech artist que é mais arte do que programador, pode ter uma tech artist que é mais programador do que arte. Por isso que eu tô falando, tipo, às vezes, numa empresa indie, você tem um artista, né, que manja um pouco de programação, então ele é um tech art mais artista, né? Mas ele não vai fazer os dois em excelência, né? Em teoria. Né? Ele não vai. Também. Não, depende, porque no caso aqui, como a gente estava tendo essa conversa assim, eu sou um tech art que sou mais voltado para questão da pipeline. Diferente de tech arts que mexem, por exemplo, com o Houdini. Então, por exemplo, que mexem com o Houdini, que mexem com resolução de problemas de conteúdo. Como, por exemplo, um tech art que ele mexe diretamente com Houdini e diretamente com coisas mais de produção de arte, ele já pode, até no começo de um projeto, ele já pode ter algumas ideias, por exemplo, para posicionamento de assets de maneira procedural, sabe? Tipo assim, você tem um terreno e você descobrir como você vai colocar, sei lá, as árvores que vêm do artista para colocar ali e elas se encaixarem em todos os pontos. Eu digo que é importante você poder ter um tech art no começo, mas não que exatamente que ele vai suprir todas as demandas de arte e todas as demandas de programação, né? Ele não vai conseguir fazer os dois. Você pode ter um profissional, às vezes você vai ter um profissional que seja um tech art, que ele possa ser mais voltado à pipeline, que é o meu caso, e você pode ter um tech art que ele seja muito mais voltado à parte artística. Por exemplo, o Ivan, que eu conheço, o Ivan ele mexe muito mais com efeitos especiais, né? Que já é uma parte com efeitos especiais, partículas, que já é uma parte que eu vejo que é mais pro final do projeto que quando você tá finalizando, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de profissional que você tenha, você pode mover ele para algum canto, né, para suprir uma demanda no começo, como, por exemplo, às vezes tem alguns projetos que eu pego que eu supro algumas demandas de engenharia até que não tenha um programador que vai entrar de fato naquilo dali. Então, e aí, você saber que você tem um profissional que ele possa cumprir essas demandas e é interessante que em um ponto do projeto você mova esse profissional para a posição de tech art, né? Se você tem um profissional como um tech art que saiba, que tenha pelo menos um pé para poder resolver isso, é importante você entender esse profissional. Eu acho que, na minha opinião, todo estúdio pode ter do começo até o final, tem demandas para isso, assim, sabe? Né? E aí, como eu te disse, como é uma área que ela depende muito de quem tá fazendo, de quem é, então muitos tech artists, muitos são diferentes, muitos vieram de lugares diferentes, tem muito tech art que nunca nem não sabe exatamente como programar, e o cara mexe mais com rigging, o cara vai no Blender, o cara faz coisa procedural, Houdini, e aí quando ele vai mexer para poder fazer uma parte mais bruta no código, assim, sabe, ele já se perde um pouco, né, mas ele, ao mesmo tempo, ele faz muitas coisas procedurais muito bem, o que depende muito de que caminho o cara vem, porque pode ter vários caminhos de como o cara chegou ali naquele e-mail e falou assim, opa, sou um tech art. Então vai depender muito do profissional. Mas eu acho ainda que é um profissional que você pode ter em todas as partes, mas depende muito de quem é o profissional e como você vai mover ele durante o projeto, assim, sabe? Né? Quando a gente fala de estúdios muito grandes, aí você tem tech art para eles resolverem demandas específicas. Mas se você tem um tech art que você encontra que ele é mais generalista, assim, sabe? Ele tá disposto a entrar no projeto, ele vai cumprir algumas demandas de umas maneiras mais assim, mais indo aqui, aí ele vai fazendo aqui, de repente ele vai ter a ciência de que você sabe que tem um cara que ele programa, ele mexe com arte, mas ele não é dois profissionais. O que às vezes talvez não funcione em algum desenvolvimento. Se você fala assim, pô, tem um cara que mexe com arte e programação, vou pagar um só, não vou contratar artista, não vou fazer nada. Tem estúdio que pode funcionar desse jeito, assim, sabe? Mas é saber mover onde tá esse profissional, entendeu?